Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos ao canal Horizonte Espiritual. Depois aí de uma longa pausa, nós estamos retomando ao estudo do livro Seara dos Médiuns. Eu fiz uma viagem de férias de um mês, e quando retornei, alguns outros trabalhos exigiram a minha atenção, em primeiro momento. Então, agora vamos retomar esse nosso estudo do livro Seara dos Médiuns. Estamos aqui, então, indo agora no estudo de hoje para a leitura do capítulo 4. Capítulo 4, intitulado Ante a Mediunidade. Então, nós vamos ler, eu vou fazendo algumas paradas para que a gente possa comentar a respeito deste capítulo. Então, capítulo 4 do livro Seara dos Médiuns, Ante a Mediunidade. No trato da mediunidade, não andemos à cata de louros terrestres, nem mesmo esperemos pelo entendimento imediato das criaturas. Age e serve, ajuda e socorre, sem recompensa. Recordemos Jesus e os fenômenos do Espírito. Ainda criança, ele se submete no templo ao exame de homens doutos, que lhe ouvem o verbo com imensa admiração, mas a atitude dos sábios não passa de êxtase improdutivo. Então aqui a gente já faz a nossa primeira parada. Emmanuel aqui então está nos dizendo que Jesus, quando criança, nós sabemos, lá no Sinédrio, diante aos doutores da lei, teve um momento que ele ali começou a falar da lei. Criança, não sei a idade de Jesus naquela época, mas criança. E todos pararam admirados para escutar de Jesus. Por quê? Porque ele estava coerente, ele estava falando da lei. Mas é o que Emmanuel nos traz. Todos ficaram admirados de ver aquela criança, aquele menino tão pequeno, falando ali da lei, com propriedade. Mas só isso, só admiração, porque no final da frase ele diz: mas a atitude dos sábios não passa de êxtase improdutivo. Então, daquilo que Jesus falava, que já tinha a verdade que ele vinha trazer, para nós, lá no tempo oportuno do seu apostolado, apesar da admiração dos doutores da lei, não passou apenas disso, de uma admiração. Então, aquelas palavras do Cristo, Emmanuel está dizendo, mesmo criança ali falando tudo aquilo, não entrou na consciência, no coração daquelas pessoas, aqueles homens, que estavam ali presentes. E muitas vezes, na maioria de nós, também não entra. Então, olha que percepção de Emmanuel, Então, Emmanuel também, e nós podemos reportar a nós mesmos, Emmanuel diz, as palavras do Cristo, por parábolas, por todo o apostolado dele, são muito belas. Nós lemos, nós admiramos, nós até nos emocionamos, mas será que não passa só disso? Que fica só nisso, aliás, que não passa disso? Será que não vamos mais além um pouquinho? Ou será que só ficamos na admiração? Não interiorizamos aquelas palavras, não nos transformamos com aquelas palavras, que são ensinamentos. Todas as palavras de Jesus foram ensinamentos para nós. Então, será que estamos como os doutores do Sinédrio daquela época? Então, tudo isso é motivo de pensarmos, de refletirmos, cada um dentro da sua consciência, cada um dentro de si, se refletindo sobre isso. Então, aqui, primeira, a instrução de Emmanuel. Aí, segunda, vamos seguir. João Batista, o amigo eleito para organizar-lhe os caminhos, depois de vê-lo nimbado de luz, naquele momento do batismo ali de Jesus, em plena consagração messiânica, ante as vozes diretas do plano superior, envia mensageiros para lhe verificarem a idoneidade.
aqui vem algo muito importante que Emmanuel nos traz, uma reflexão importante que nós temos que compreender e que seguir isso daí. Então, ali está falando daquele momento do batismo do Cristo, né, que teve a luz, como ele diz, que João Batista, né, percebeu ali, né, que Jesus o Messias, enfim. Mas mesmo assim, ele não deixou de averiguar, não sei o que pensou João Batista, mas assim, talvez, será que eu estou enganado, né? Será que eu estou sugestionável a pensar dessa maneira? Enfim, não sei o que se passou, claro, na cabeça do João Batista, não sabemos. Mas o que importa aqui não é o que passou na cabeça do João Batista. O que importa aqui é a atitude do João Batista de conferir. Por quê? Porque ele estava pensando com a razão dele. Com certeza ele estava pensando com a razão. E nós, em muitos momentos, muitas vezes, como nós estamos falando da Seara dos Médiuns, né, um livro, muitas vezes nós achamos que só porque a mensagem, o ditado, o fenômeno, ele veio do plano espiritual, então está corretíssimo, é 100% verdadeiro e real. Aí está o nosso grande erro, grande erro. Nós não podemos esquecer que os médiuns são falíveis, porque são pessoas, humanos, como todos. Tem seus problemas, suas dificuldades, né? São falíveis. Então, tudo que vem através de uma comunicação, de uma psicografia, né? De uma informação através de um médium, tudo isso nós temos que não duvidar, não é assim já duvidar, não. Nós temos que ouvir, quem tem esse interesse, né? Nós que somos espíritas, ou simpatizantes, no caso também, alguns de vocês, mas nós temos que ouvir, ler, tentar interpretar, tentar compreender, e algo muito importante que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, sempre salientou nas suas obras. Tudo passar pelo crivo da nossa razão, tudo. Mas a nossa razão, ela pode ser uma razão cética, totalmente cética, que também não vai dar ensejo a oportunidade, né, de analisar essa comunicação, vamos dizer assim. Ela pode ser totalmente favorável, a ponto de achar que então está correto, veio do plano espiritual, então não olhar, ler, tal, está correto. Calma. A nossa interpretação, o nosso crivo da razão tem que ser pautado no conhecimento. Aí está a diferença. Tem que ser pautado no aprendizado, no estudo da doutrina espírita. Por isso Allan Kardec sempre foi muito taxativo, né, e positivo, assim, nesse sentido de dizer que nós temos que estudar, médiuns, ostensivos ou não. Somos espíritas, então temos que estudar. E estudar as obras basilares da doutrina espírita, que são todas essas aqui, as obras basilares. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese, né? Céu e Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo. Essas 5 obras, que é reconhecida como Pentateuco Espírita, elas formam a base do conhecimento da doutrina espírita. Aí, claro que nós temos muitos outros. A bibliografia espírita, ela é imensa, ela é muito vasta, né? Mas nós temos que ter esse ensinamento basilar, porque é ele que vai sustentar com fundamento aquilo que vamos receber posteriormente, aquilo que vamos ler, né, relacionado a algum livro espírita. Será que está dentro das obras basilares esse ensinamento? Será que está coerente?
Então, nós temos sim que nos preocupar muito com isso, porque muitas vezes, muitos de nós, o que a gente acaba fazendo? Idolatrando o médium, achando que ele é infalível, e o médium falou, está falado. E não é assim. Não é assim. Não estamos duvidando dos médios, inclusive eu sou médium, não duvidamos, não é isso, mas nós temos que ter essa consciência, e isso é excelente para o próprio médium, porque é um trabalho que ele está fazendo, ele está realizando, não é? E também é importante que ele estude, que ele tenha essa consciência de que pode ser falível. Então temos sempre que estar ali na oração, na vigilância e no estudo. E também não termos aí os melindres, né? Se caso alguém comente algo conosco de que achou alguma da nossa manifestação dentro da reunião mediúnica, né? Que achou isso ou achou aquilo, calma. Todo mundo tem o seu direito e vamos também analisar, né? Dentro de nós, a nossa consciência, dentro do nosso estudo, para sempre buscarmos o acerto. Sempre buscarmos o acerto. É assim que a gente vai evoluindo, tanto os médios como os não médios. É através do estudo, através desse trabalho consciente de conhecimento. João Batista estava ali com Jesus, viu a luz e escutou do plano mais alto, que tá, como diz Emmanuel, mas ele não deixou de averiguar. Olha só. Então, ele estava ali trabalhando, com certeza ele teve a emoção, mas ele estava trabalhando com a razão para confirmar. E nós também devemos fazer isso. Então, termos essa condição através do estudo não é julgamento, não é a descrença em hipótese alguma. Nós não somos descrentes, né, da mediunidade, pelo contrário. Mas passarmos sempre pelo crivo da nossa razão. Nós temos muitos livros dentro da doutrina espírita, mas assim, como a gente tem que prestar muita atenção no que chega para nós, tá? Então nós temos, por exemplo, a mediunidade de Chico, que a mediunidade de Chico ela é ímpar. Nós não podemos nos comparar em hipótese alguma à mediunidade de Chico. Ele era um extremo missionário, grandioso missionário. Então nós temos as obras de Chico através de vários espíritos, como Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, Meimei, nossa, tantos outros, que nós podemos também nos basear perfeitamente, né, perfeitamente. Nós temos Dona Ivone, também do Amaral Pereira, que nos traz conhecimentos magníficos. Então, avalizada até por Chico, né, dentro da sua mediunidade ali. Então nós temos assim, aqueles médios que nós podemos realmente estudar. Claro que existem outras obras e que são também coerentes e boas e faz parte do nosso conhecimento, mas vamos sempre analisar, né? E é isso, a gente tem que ter essa compreensão que faz parte, o próprio codificador da doutrina nos pede, né? Estuda, conhece, estuda sempre, estuda bem e analisa, porque tem que passar sim pelo crivo da razão, né? Então vamos seguindo aqui. Aí Emmanuel, nesse capítulo, ele nos traz assim alguns exemplos, eu não vou ler todos, mas ele nos traz alguns exemplos de pessoas que conviveram ali com Cristo, né? Enquanto ele esteve encarnado entre nós, mas que não se modificaram, não deram o seu testemunho, apesar de estar ali, convivendo e sendo até agraciados, né, pelos milagres de Jesus, pelas curas, enfim. Então, por exemplo, ele diz assim, dos enfermos que lhe ouvem o sermão do monte, buscando tocá-lo, ansiosos na expectativa da própria cura, não se destaca um só para segui-lo até a cruz. Os próprios discípulos não ficaram com ele, né? Com exceção de João. Por exemplo, ele diz, dos seguidores que comeram os pães multiplicados, ninguém surge perguntando pelo burilamento da alma.
Ninguém surge perguntando como fazer essa reforma íntima, como ser uma pessoa melhor, né? Dos admiradores que o saúdam e regozijam na entrada triunfal de Jerusalém. Não emerge uma só voz para defendê-lo das falsas acusações perante a justiça. Então, uns dias antes estavam ali, ovacionando a entrada de Jesus, aplaudindo Jesus, mas nenhum foi capaz de defendê-lo. Não foi capaz de defendê-lo, nenhum deles, tanto que escolheram Barrabás, né? No momento ali, escolheram no Barrabás. Judas, que lhe conhece a intimidade, não hesita em comprometer-lhe a obra diante dos interesses inferiores. Então aqui Emmanuel nos traz aqui exemplo de pessoas que conviveram com o Cristo e de suas atitudes diante da palavra do Cristo. E isso é importante para que a gente analise também a nossa atitude diante do estudo que fazemos, da leitura do Evangelho, das palavras de Jesus. Qual que está sendo a nossa atitude? Apenas de gostarmos, né? Apenas de acharmos as palavras de Jesus muito bonitas, aliás, apenas isso, apenas admirando, ou estamos realmente entendendo que essas palavras precisam encontrar aqui dentro de nós o cantinho que ela se aloje para que a gente possa se transformar. Precisa encontrar guarida dentro da nossa intimidade, da nossa consciência, do nosso coração. Aí continua Emmanuel dizendo: somente aqueles que modificaram as próprias vidas foram capazes de refleti-lo na glória do apostolado. Então, ouvir a palavra de Jesus, aceitar a palavra de Jesus, né, ser cristão, não é aquilo que vai fazer com que a gente possa caminhar com o Cristo. Porque podemos ler, podemos estudar, podemos admirar a palavra de Jesus, podemos falar somos cristãos e somos cristãos. Mas isso não basta para caminharmos com Jesus. Não basta. Nós precisamos, como diz Emmanuel, modificar as nossas próprias vidas para sermos capazes de refletir a glória do Cristo. Aí sim. Pedro, diz Emmanuel, fraco, fez-se forte na fé, e esquecendo a si mesmo, busca servi-lo até a morte. Por que ele diz Pedro sendo fraco? Porque naquele momento, naquela madrugada, né, que Jesus foi preso, enfim, depois no outro dia levado a julgamento, e nós sabemos que Pedro negou Jesus 3 vezes. Então ele foi fraco ali, né? Ele foi fraco naquele momento. Mas Jesus com certeza sabia disso, né? Com certeza sabia. E mesmo assim, manteve a sua fé em Pedro, de que ele seria a rocha, como ele diz, né? Pedro a rocha, não é? Então, Jesus sabia disso e Jesus esperava em Pedro, como Jesus sabe a nossa condição. E Jesus também espera em nós, espera de nós. Maria de Magdala, tresmalhada na obsessão, recupera o próprio equilíbrio e, apagando-se na humildade, converte-se em mensageira de esperança e ressurreição. Então aqui ele está dando exemplo daqueles que sim, tiveram seus momentos de fraqueza, ou talvez até de dúvidas em algum momento, e que seguiram Jesus, e mesmo ouvindo as palavras, vendo suas curas, vendo seus milagres, mesmo assim tiveram seus momentos de fraqueza. Então Jesus está falando dessas pessoas, desses espíritos, mas que transformaram este momento de fraqueza em trabalho, em reforma íntima e trabalho com as outras pessoas. Então sim, se modificaram. Joana de Cusa, amolecida no conforto doméstico, ouvidas as conveniências humanas, ou seja, esqueceu as conveniências humanas e acompanhou Jesus em seus passos, sem vacilar no martírio. Então ele está trazendo exemplo dessas pessoas que se transformaram, né? E deram o seu testemunho de vida.
Paulo de Tarso, perseguidor, aceita-lhe a palavra amorosa e estende-lhe a boa nova em suprema renúncia. Então, Emmanuel aqui vem nos trazer essas pessoas no sentido de que, antes ele trouxe o exemplo daquelas pessoas que conviveram ali alguns momentos com Jesus, que ouviram a palavra, que foram agraciadas pela presença do Cristo e só não seguiram a Jesus, não se transformaram. Não se transformaram. Esse é o ponto-chave, não se transformar, né? Ele também deu o exemplo no início, no caso dos doutores ali da lei, daqueles que admiravam, né, o conhecimento do Cristo, mas não tomaram para si a palavra de Jesus, né, negligenciaram, né, apenas admiraram. E depois ele traz o exemplo, Emmanuel construiu perfeitamente, né, este capítulo, pois ele traz o exemplo dos espíritos, das pessoas que tinham seus problemas sérios, como nós, né? Seguiram a Jesus, ouvindo suas palavras, foram beneficiadas ali pelo Cristo, tiveram seus momentos de dúvida ou fraqueza, né? Enfim, como nós também, nós temos, né? Temos estes momentos, mas que conseguiram se transformar, conseguiram dar um testemunho, conseguiram dar um passo além, passar dessa fase só da admiração, né, só de ouvir a palavra. Não, eles interiorizaram o ensinamento do Cristo e fizeram aquilo que Cristo esperava deles. Aquilo que Cristo esperava deles. Então, Emmanuel vem trazendo nessa lógica, nessa sequência de exemplos, para falar que nós somos como aqueles irmãos também. Nós não somos diferentes, né? E eles não eram diferentes de nós e nós não somos diferentes deles. Nós temos as nossas dúvidas, nós temos as nossas fraquezas, né? Nós temos os nossos enganos ainda que precisamos alterar, como todos eles. Mas Jesus esperou neles e espera também de nós da mesma maneira. Do mesmo jeito que Jesus compreendeu o momento de cada um, aquilo que cada um podia oferecer, aquilo que cada um podia compreender, né? Jesus entendeu e compreendeu, e todos perdoados pelo amor do Cristo, né? Então Jesus também espera de nós e compreende o nosso momento, nossa fraqueza. Então, se já nós compreendemos isso, se já estamos buscando as palavras do Senhor, entender perfeitamente, e também dentro da doutrina espírita que nos explica de uma maneira muito clara, então que possamos ser como esses últimos do exemplo de Emmanuel, que possamos interiorizar as palavras de Jesus, os ensinamentos da doutrina espírita, não apenas para ficarmos na admiração, mas para nos transformarmos. Este é o momento que nós temos, né, de buscar essa transformação íntima. Então, Emmanuel continua aqui. Não detenhas assim qualquer ilusão à frente dos fenômenos mediúnicos. Aí ele entra dentro, efetivamente, da mediunidade. Não detenhas assim qualquer ilusão à frente dos fenômenos mediúnicos. O que ele está falando para nós? Então, ele está falando aqui para nós podemos compreender. Vamos primeiro falar daqueles que não são médios ostensivos, né? Não produzem os fenômenos mediúnicos. Então ele diz para que essas pessoas, para que eles não tenham ilusão à frente daquele que provoca, né, do médium, daquele que tem o fenômeno mediúnico, vamos corrigir a frase, em relação àquele que o fenômeno mediúnico acontece, pelo qual o fenômeno mediúnico acontece. Então, é não idolatrar o médium. Né? Respeitar o trabalho do médium, sem dúvida, né? Mas não idolatrar. Então, sempre compreender através do estudo, passar pelo crivo da razão, né? Então, não se preocupar com o fenômeno, porque médio X, médio Y, então realiza tal fenômeno, então ele é especial. Não temos absolutamente nada de especial,
Inclusive, Emmanuel nos diz que os médios são aqueles, na sua maioria, não 100%, por exemplo, temos o missionário Chico Xavier, mas ele diz que a maioria dos médios, eles estão hoje, né, reencarnam como médios com essa faculdade, porque já caíram, né, desastradamente, já erraram desastradamente, então tem essa oportunidade, porque também Emmanuel nos diz que a primeira tarefa do médium é evangelizar-se a si mesmo. Então, uma oportunidade, mas de trabalho coerente dentro da seara de Jesus. Então, primeiro ele está falando àqueles que não são médios ostensivos, que não têm a produção dos fenômenos. Então, não idolatre o médium, não idolatre. Respeite, mas não idolatre. Passe pelo crivo da razão, mas para isso tem que ter o conhecimento, né? Em relação aos médios ostensivos, também, de não achar, do próprio médio, achar-se superior, achar-se especial, né? Acima das outras pessoas. Por quê? Porque detém o conhecimento, porque realiza através dele algum fenômeno mediúnico acontece, tem uma comunicação com o plano espiritual, é essa ponte. Então, que trabalhe ativamente dentro do conhecimento, né, e dentro da vigilância de si mesmo, para que possa ser um instrumento útil da espiritualidade no auxílio aos irmãos. Então, esse é o objetivo, né, também da mediunidade. Então, para o médium não se achar também, porque produz algum fenômeno, que ele é especial, que ele é tão importante assim. Olha como Emmanuel nos traz uma explicação profunda dentro deste capítulo e que a gente tem que analisar. Último parágrafo do capítulo. Encontrará sempre e por toda parte muitas pessoas beneficiadas e crentes como testemunhas convencidas e deslumbradas diante desses fenômenos que os médios, né, provocam. Mas apenas aqueles que transfiguram a si mesmos, aperfeiçoando-se em bases do sacrifício pela felicidade do outro, conseguem aproveitá-los no serviço constante em louvor do bem. Então, é o que Emmanuel nos diz. Então, Emmanuel fez ali a comparação daqueles que viveram com o Cristo, né, e dos médiuns agora, que ele faz essa comparação assim, nesse sentido. Então, muitos conviveram com Jesus, ouviram da boca de Jesus, da voz de Jesus, todas aquelas explanações, aqueles ensinamentos. Viram com os próprios olhos Jesus realizando todas aquelas curas, né? Trabalhando daquela forma maravilhosa. E mesmo assim, não se transformaram. É isso que Emmanuel está falando para nós. E também, Emmanuel está falando que não é... Existem muitas pessoas que são beneficiadas e são crentes, né, que assim, que acreditam na mediunidade, são beneficiadas pelos fenômenos e tal. Ótimo, mas também ficam deslumbradas. E não é esse o objetivo da mediunidade. Nem deslumbrar o médium, nem nenhuma outra pessoa. A mediunidade veio para servir, os médios vieram para servir aos outros. Como todos nós viemos aqui, estamos aqui para auxiliarmos as pessoas, os nossos irmãos, né? Nós não podemos viver isolados, esquecendo dos outros. Então todos nós temos esse trabalho, cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua forma, né, de como trabalhar. E os médios produzem os fenômenos. Os médios têm a intuição que pode vir no momento de falar algo bom para alguém, necessário, né, esse momento, mas tudo no médium tem que ser pautado com muito conhecimento, com muito cuidado, com muita oração, com muita vigilância, porque somos médiums 24 horas, não apenas na sessão mediúnica, né? Mesmo não produzindo, que não é correto produzir os fenômenos fora da reunião mediúnica, né? Nós somos médios, porque médium não é só produção de fenômeno. Médium é aquele que tem uma intuição, que recebe aquela intuição de poder auxiliar alguém, de saber a palavra correta naquele momento, de fazer aquela ligação que a pessoa tanto precisa, né?
Por isso que Kardec nos ensina que todos somos médiuns. Todos somos. Todos temos essa conexão, né? Mas basta o quê? Termos o conhecimento, orarmos, vigiarmos, sermos coerentes dentro do ensinamento de Jesus e da doutrina espírita para sermos esse instrumento útil. Então esse capítulo ele é muito importante, nos faz refletir em muitas coisas, médios, ostensivos ou não. Nós temos esse compromisso com o conhecimento, com a coerência, com a busca da verdade e com a nossa transformação íntima. Com a nossa transformação íntima. Então, meus amigos, era isso que nós tínhamos para falar sobre este maravilhoso capítulo 4, titulado Ante a Mediunidade. Então, que possamos compreender, possamos refletir com carinho, com atenção e buscarmos as palavras do Cristo para nos transformarmos, né? Para eliminarmos de nós aqueles enganos que trazemos de várias reencarnações e que ficam ali nos amarrando, nos segurando para que possamos dar um passo a mais nessa evolução, né, que nós temos que perseguir. Não é isso? Então, eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Vou colocar aqui certinho o capítulo do livro, né, ali na descrição. Também indico, dentro desse capítulo, que ele fala muito da importância do conhecimento para sermos esse instrumento útil e nos transformarmos. Existe, né, tem um livro do Espírito André Luiz, Psicografia do Chico Xavier, da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Então nós temos o segundo livro, que é Os Mensageiros. Esse livro, então, André Luiz nos retrata, né, traz para nós vários exemplos de pessoas que vieram à Terra com suas missões, e não estamos falando de missões grandiosas, não. Nossas missões mesmo da vida, as nossas tarefas, né? Inclusive tem aqui no capítulo 7, que é intitulado A Queda de Otávio, ele veio com a missão da mediunidade. Mas como diz o título, a gente já imagina, né? A Queda de Otávio. E aqui ele tem vários outros, tem também dos esclarecedores na reunião mediúnica, dos palestrantes, né? Enfim, ele traz aqui vários exemplos de pessoas que vieram com a programação desse trabalho, né, dessa tarefa a ser cumprida e que falharam de uma maneira triste, né? Toda falha é triste, mas de uma maneira importante, muitos aqui. Então eu aconselho, também indico, vou deixar na descrição, que é bom, né? É mais um estudo, né? E a gente se espelhar nessas falhas para também não cometermos as nossas. Mas isso é de cada um de nós, né? Então eu agradeço muito a atenção de vocês. Fiquem todos na paz de Jesus e boas reflexões. E até o nosso próximo encontro com o capítulo 5 do livro Seara dos Médiuns. Beijos!